Olá pessoal, tudo bem? Como passaram de ontem para hoje? Tudo bem, não é? Apesar do isolamento, mas Deus tem preservado a todos nós. Vamos continuar hoje o assunto que começamos desde a segunda-feira, a ética. E como eu já repeti várias vezes para vocês, a ética é a nossa conduta moral, é o nosso comportamento. Nós já vimos como é que nós devemos, qual deve ser o nosso procedimento em relação a nós mesmos. Ontem nós vimos como deve ser o nosso procedimento, o nosso comportamento em relação ao próximo. E hoje nós vamos ver como deve ser o nosso comportamento em relação a Deus. Vimos também, nas 3 partes anteriores, que todo o nosso comportamento, como deve ser o nosso comportamento, ele está na Bíblia. Que temos que ler a Bíblia e temos que orar e vamos saber como devemos nos comportar em relação a nós e em relação aos outros. Seria diferente em relação a Deus? De jeito nenhum. Não seria diferente em relação a Deus. Se Deus deu as normas de como nos comportarmos em relação a nós mesmos, em relação aos outros, é claro que Ele daria as normas em relação a Ele. No livro de Êxodo, tem 4 palavras de Deus que definem exatamente o nosso relacionamento em relação a Ele. E são: não terás outros deuses perante mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Foram as 4 palavras que Deus deu em relação ao nosso comportamento no que diz, no que se refere a Ele. Quando Jesus veio, Ele juntou tudo isso numa palavra só. Juntou tudo numa só palavra que foi: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Vejam bem, nisso está resumido tudo. Que se nós amamos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, nós vamos fazer exatamente do jeito que Deus falou lá no livro de Êxodo. A nossa ética em relação a Deus consiste em termos devoção a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele possui, por tudo que Ele nos dá e por tudo que nós temos, pelo sustento que Ele nos dá. Paulo, ele é ele define isso muito bem quando ele diz que nós temos que prestar a Deus um culto racional. Esse culto racional que nós devemos prestar a Deus vai exatamente expressar o nosso comportamento em relação a Deus. Esse culto racional envolve o nosso corpo, o nosso intelecto, nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Quer dizer, o culto que nós prestamos a Deus deve nos envolver totalmente, desde o nosso corpo até a nossa vontade, a nossa mente,
o coração devem estar totalmente voltados para Deus. É assim que a Bíblia define. Essa deve ser a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. Todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso viver deve estar em consonância com a vontade de Deus. Quando assim fazemos, nós estamos seguindo a ética de Deus, a ética divina. Como vocês viram então, a ética, ela está em todos os segmentos da nossa vida. Não temos como nos escapar dela, porque ela é o comportamento, é a nossa maneira de ser, é a nossa maneira de agir perante nós mesmos, perante os outros e perante Deus. Vamos fazer assim e vamos buscar as forças dos recursos na palavra de Deus e na oração. Até amanhã. Se você tem gostado dessas nossas reflexões, vá até o nosso canal no YouTube e faça a sua inscrição. O nome do canal é Mércia Madeira. Eu vou ficar muito feliz.